Você já parou para pensar por que algumas pessoas de 60 anos parecem ter a vitalidade de 40, enquanto outras, ainda jovens, já se sentem constantemente exaustas e com o corpo inflamado? A verdade que a ciência moderna acaba de confirmar é que a sua idade cronológica, aquela que está no seu RG, importa muito menos do que a sua idade biológica. E o combustível que você coloca para dentro do seu organismo é o que dita a velocidade desse relógio interno. Se você quer descobrir como travar esse processo de degradação e retomar a energia que sentia anos atrás, este vídeo foi feito exatamente para você. Mas antes de mergulharmos nos 3 vilões que estão roubando a sua juventude agora mesmo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no Nexus Saúde para não perder nenhum dos nossos guias práticos de longevidade. Imagine que o seu corpo é como um carro de luxo clássico, daqueles que podem durar décadas se forem bem cuidados, mas que sofrem danos irreversíveis se você usar um combustível de má qualidade todos os dias. O envelhecimento precoce não é uma sentença do destino, mas sim o resultado de pequenos incêndios celulares que acontecem silenciosamente dentro de você. Cientistas descobriram que certos alimentos agem como aceleradores desse desgaste, enferrujando suas artérias e desligando a capacidade das suas células de se renovarem. Hoje, nós vamos além da superfície para entender como é possível reverter esse relógio biológico através de escolhas conscientes. Você vai aprender que envelhecer com saúde não é sobre genética milagrosa, mas sobre identificar os sabotadores que estão escondidos na sua mesa e eliminá-los antes que eles causem danos profundos. Prepare-se para uma jornada de clareza sobre o seu metabolismo, onde cada explicação será o primeiro passo para você recuperar a autonomia sobre a sua própria saúde e vitalidade. Você já parou para pensar por que algumas pessoas da mesma idade parecem estar em fases de vida completamente diferentes? Enquanto um homem de 60 anos mal consegue subir um lance de escadas sem perder o fôlego, outro, com a mesma idade cronológica, está correndo no parque ou brincando com os netos no chão com total agilidade. A ciência moderna nos diz que a data no seu RG é apenas um número, mas o que realmente importa é a sua idade biológica, aquela que reflete o estado real de preservação das suas células e órgãos. Imagine que o seu corpo é como um carro antigo de colecionador. 2 carros podem ter saído da fábrica no mesmo ano, em 1970, por exemplo. Se um deles passou décadas enfrentando estradas de terra, usando combustível de má qualidade e nunca trocou o óleo, o motor hoje estará cansado, a lataria enferrujada e as peças batendo. Já o segundo carro, que recebeu combustível premium, revisões preventivas e dormiu em garagem coberta, funciona hoje com a mesma suavidade de um veículo novo. O envelhecimento acelerado que vemos em tantas pessoas hoje não é uma sentença genética inevitável, mas sim o resultado de pequenos ataques diários que desferimos contra nossas células através do que colocamos no prato. Quando falamos em reverter o relógio biológico, não estamos falando de mágica ou fontes da juventude milagrosas, mas sim de entender como o metabolismo processa substâncias que inflamam o organismo silenciosamente. Cada vez que você escolhe um alimento, você está enviando uma instrução química para o seu DNA. Ou você está ordenando que ele se repare e se proteja, ou está dando o sinal verde para que o desgaste celular avance sem freios. Entender esses sinais é o primeiro passo para assumir o controle da sua vitalidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem congelar no tempo, enquanto outras aparentam estar 10 ou 15 anos mais velhas do que realmente são? A resposta não está apenas na genética, mas em um processo invisível chamado glicação. Para entender como isso funciona, imagine que as proteínas do seu corpo, como o colágeno que sustenta a sua pele e as fibras que compõem os seus vasos sanguíneos, são como as cordas de um violão. Quando essas cordas estão limpas e flexíveis, o som é perfeito e a estrutura funciona bem. No entanto, quando você consome excesso de certos alimentos,
É como se estivesse derramando melado quente sobre essas cordas. Com o tempo, esse açúcar gruda nas proteínas. Elas endurecem, perdem a elasticidade e acabam se quebrando. Na ciência, chamamos isso de produtos finais de glicação avançada, ou simplesmente AGEs. O termo em inglês não é coincidência, já que AGE significa idade. Na prática, esses compostos são verdadeiros aceleradores de ferrugem biológica. Quando o açúcar se funde às proteínas, ele cria uma estrutura rígida que o corpo não consegue eliminar facilmente. Isso não acontece apenas na superfície, resultando em rugas e flacidez. O verdadeiro perigo é interno. Essa ferrugem atinge suas artérias, tornando-as endurecidas, o que força seu coração a trabalhar muito mais, e atinge também o seu metabolismo, deixando-o lento e inflamado. O grande problema é que muitos de nós estamos alimentando esse processo 3 ou 4 vezes por dia, sem perceber que estamos entregando o combustível para o envelhecimento precoce. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para retomar o controle sobre a sua biologia, pois agora você sabe que cada escolha alimentar pode ser um lubrificante para suas engrenagens ou a areia que vai travar o seu motor. Você já parou para pensar que o seu corpo funciona exatamente como uma máquina de altíssima precisão, mas que, ao contrário de um carro, não pode ter as peças trocadas quando elas se desgastam demais? Para entender por que envelhecemos mais rápido do que deveríamos, precisamos olhar para dentro das nossas células, especificamente para algo chamado estresse oxidativo. Imagine que o seu metabolismo é como o motor de um carro em funcionamento. Enquanto o motor queima combustível para gerar energia e fazer o carro andar, ele inevitavelmente solta fumaça pelo escapamento. No nosso corpo, essa fumaça são os radicais livres. Eles são moléculas instáveis que sobram do nosso processo de respiração e alimentação. Em quantidades normais, o corpo lida bem com eles, mas quando acumulamos fumaça demais, as peças internas começam a enferrujar. Esse processo de ferrugem biológica é o que os cientistas chamam de inflamação silenciosa. O grande problema é que, após os 45 anos, o nosso sistema de limpeza natural, que seria o equivalente a um filtro de ar potente, começa a perder a eficiência. Se você continua jogando um combustível de má qualidade no tanque, a fuligem acumula nas artérias, no cérebro e na pele, destruindo o colágeno e danificando o seu DNA. É como se você estivesse deixando um portão de ferro exposto à chuva e ao sereno, sem passar nenhuma proteção. Com o tempo, a estrutura enfraquece até quebrar. O envelhecimento acelerado nada mais é do que o resultado dessas pequenas agressões diárias que ignoramos. Quando comemos alimentos que promovem essa oxidação, estamos literalmente acelerando o relógio biológico e convidando doenças crônicas a se instalarem antes da hora. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para você assumir o controle e decidir se quer ser um motor que funde cedo ou uma máquina clássica que atravessa as décadas com total potência e vitalidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manter a vitalidade da juventude, enquanto outras, da mesma idade, parecem carregar o peso de décadas extras nas costas? A resposta curta e direta não está apenas na genética que herdamos de nossos pais, mas sim em um processo biológico invisível, que acontece dentro de cada uma das nossas células, chamado glicação. Imagine que as proteínas do seu corpo, como o colágeno que mantém sua pele firme e as fibras que compõem suas artérias, são como as cordas de um violão perfeitamente afinado. Quando essas cordas estão limpas, o som é harmonioso e o instrumento funciona com precisão. No entanto, quando consumimos certos alimentos em excesso, é como se estivéssemos derramando um xarope grudento e açucarado sobre essas cordas. Com o tempo, esse xarope seca e endurece, tornando as cordas rígidas, quebradiças e incapazes de vibrar. Na ciência, chamamos esse xarope de produtos finais de glicação avançada, ou simplesmente AGEs.
Esses compostos são verdadeiros vilões da longevidade, pois eles literalmente caramelizam os tecidos internos do seu organismo. Quando isso acontece, o corpo perde a elasticidade natural. Na pele, isso se traduz em rugas profundas e flacidez. Nos vasos sanguíneos, resulta em rigidez arterial, o que obriga o seu coração a trabalhar muito mais para bombear o sangue. É um processo silencioso que acelera o relógio biológico muito além do que o calendário indica. Se você sente que sua energia está diminuindo, ou que suas articulações estão ficando cada vez mais travadas, saiba que isso pode não ser apenas o efeito da idade, mas sim o resultado acumulado de escolhas alimentares que estão oxidando o seu sistema por dentro. Entender esse mecanismo é o primeiro passo fundamental para retomarmos o controle sobre a nossa própria saúde metabólica e garantir um envelhecimento com autonomia. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas da mesma idade parecem estar em fases de vida completamente diferentes, enquanto uma esbanja vitalidade, a outra parece lutando contra o próprio corpo a cada passo? A resposta não está apenas na genética, mas em um processo invisível chamado glicação, que é o verdadeiro vilão por trás do primeiro alimento da nossa lista que você precisa cortar hoje. Imagine que as proteínas do seu corpo, como o colágeno da sua pele e as fibras dos seus músculos, funcionam como molas flexíveis e jovens. Quando você consome açúcar em excesso, especialmente na forma de doces processados e refrigerantes, esse açúcar se comporta como um tipo de melaço quente que escorre sobre essas molas metálicas. Com o tempo, esse melaço esfria e endurece, transformando o que antes era flexível em algo rígido, quebradiço e sem função. Na ciência, chamamos os resíduos desse processo de produtos finais da glicação avançada, que curiosamente formam a sigla AGE, que em inglês significa idade. É literalmente a ferrugem do metabolismo. Pense no caso de um homem de 50 anos que mantém o hábito de tomar um refrigerante ou comer um doce após o almoço todos os dias. Ele pode até não estar acima do peso, mas internamente, esse excesso de glicose está caramelizando suas artérias e destruindo a elasticidade da sua pele e de seus tecidos internos. Para aplicar essa mudança agora, você não precisa de uma dieta radical, mas sim de uma substituição estratégica. Comece trocando o doce processado por uma fruta de baixo índice glicêmico após as refeições, como o morango ou o kiwi. Ao fazer isso, você para de fornecer o combustível para esse endurecimento celular. Esse pequeno ajuste interrompe o ciclo de caramelização do seu organismo e permite que suas células comecem a respirar novamente, devolvendo a flexibilidade que o tempo tentou roubar. Imagine que o seu corpo é como uma casa que você deseja manter impecável por décadas. Para que essa estrutura permaneça firme, as paredes precisam ser pintadas e o telhado deve ser consertado regularmente. Na biologia humana, esse processo de manutenção é chamado de autofagia, uma palavra que soa complexa, mas que significa algo muito simples: a capacidade das suas células de fazerem uma faxina interna, eliminando componentes velhos e danificados para dar lugar ao novo. Agora, pense no que acontece se você entope essa casa com lixo todos os dias, sem nunca dar tempo para os moradores limparem os corredores. É exatamente isso que acontece quando consumimos o primeiro grande vilão do envelhecimento precoce: o açúcar refinado e os carboidratos ultraprocessados. Quando você ingere esses alimentos, seu corpo entra em um estado de alerta constante, mantendo os níveis de insulina lá no alto. A insulina alta é como um interruptor que desliga a sua capacidade de renovação celular. Enquanto houver excesso de glicose circulando, suas células entendem que há energia de sobra e que não precisam se preocupar em reciclar as proteínas velhas que estão se acumulando. Com o tempo, esse lixo celular vai pesando, deixando seu metabolismo lento, sua pele sem viço e seus órgãos sobrecarregados. É como se você estivesse acelerando o motor do carro em ponto morto. Você gasta combustível,
gera calor excessivo e desgasta as peças, mas não sai do lugar. Para reverter esse relógio, o primeiro passo prático é entender que cada vez que você nega aquele doce industrializado ou aquele pão branco logo cedo, você está, na verdade, apertando o botão de limpeza pesada do seu organismo. Ao reduzir o consumo desses aceleradores de velhice, você permite que o seu sistema de manutenção volte a funcionar, garantindo que as peças do seu corpo durem muito mais e com muito mais vitalidade. Para entendermos como esses alimentos agridem o motor do seu corpo, precisamos falar sobre o conceito de oxidação, mas de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagine que o seu corpo é como um carro clássico e bem cuidado que você tirou da concessionária décadas atrás. Se você deixar esse carro exposto à chuva, ao sol constante e à maresia sem nenhuma proteção, o que acontece com a lataria? Ela começa a enferrujar. Na biologia, o envelhecimento acelerado é exatamente isso. Um processo de ferrugem interna que chamamos de estresse oxidativo. Quando você consome alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras hidrogenadas e açúcares escondidos, você está essencialmente jogando baldes de água salgada no motor desse carro todos os dias. Esses alimentos liberam moléculas instáveis chamadas radicais livres, que agem como pequenos vândalos, atacando a estrutura das suas células e, o que é mais grave, o seu DNA. Pense em um exemplo prático. Imagine 2 homens de 60 anos. O primeiro mantém uma dieta limpa, mas o segundo consome regularmente óleos vegetais refinados e embutidos. No segundo caso, as células da pele perdem o colágeno mais rápido, as artérias ficam mais rígidas e a memória começa a falhar. Isso acontece porque a ferrugem celular está ocorrendo em uma velocidade 2 vezes maior do que a biologia permitiria. Para aplicar esse conhecimento agora mesmo e proteger sua saúde, você precisa começar a blindar suas células. A aplicação prática é simples. Toda vez que você for comer algo que sabe ser inflamatório, adicione um escudo. Se vai comer uma carne mais gordurosa, acompanhe com uma porção generosa de vegetais verde escuros. Eles funcionam como um verniz protetor que neutraliza a ferrugem antes que ela se instale. Entenda que envelhecer é inevitável, mas enferrujar precocemente é uma escolha baseada no que você coloca no prato hoje. O segredo é reduzir os agentes oxidantes e reforçar sua proteção natural. Você já parou para pensar que o nosso corpo funciona exatamente como uma máquina de altíssima precisão, mas que muitas vezes recebe o combustível errado sem que percebamos? Imagine por um momento que você possui um carro clássico e luxuoso na garagem. Para que o motor continue roncando com força e a lataria permaneça brilhante, você jamais colocaria uma gasolina adulterada ou um óleo de baixa qualidade, não é verdade? Pois bem, o primeiro grande vilão que acelera o nosso envelhecimento biológico age justamente como essa impureza, que entope as engrenagens da vida. Estamos falando dos açúcares refinados e dos carboidratos ultraprocessados. Quando consumimos esses alimentos, ocorre um processo químico silencioso dentro das nossas células chamado glicação. Para facilitar o entendimento, imagine que o açúcar no seu sangue é como um mel grudento. Quando esse mel sobra no organismo, ele começa a se agarrar às proteínas, como o colágeno da sua pele e as fibras das suas artérias. O resultado é que essas proteínas, que deveriam ser elásticas e fortes, tornam-se rígidas e quebradiças. É por isso que o excesso de doces e pães brancos não causa apenas ganho de peso, mas cria rugas profundas e endurece os vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. Pense em um elástico de dinheiro que ficou exposto ao sol por muito tempo. Ele perde a flexibilidade e se parte ao menor esforço. É exatamente isso que o açúcar faz com o seu corpo por dentro. Um exemplo prático disso é o cansaço excessivo após o almoço. Se você sente aquela sonolência pesada depois de comer, seu corpo está gritando que o metabolismo está sofrendo para lidar com o pico de glicose. Para aplicar uma mudança hoje mesmo, não precisa radicalizar,
Mas comece substituindo o pão branco do café pelo ovo ou por fibras integrais. Essa pequena troca retira o açúcar que está caramelizando seus órgãos e devolve a fluidez que sua biologia precisa para funcionar como nova. Agora que entendemos como o açúcar age como um combustível para o envelhecimento precoce, precisamos olhar para o segundo vilão dessa lista, que muitas vezes se esconde sob uma aura de praticidade nas nossas cozinhas. Estou falando das gorduras vegetais hidrogenadas e dos óleos refinados em excesso. Imagine que as células do seu corpo são como pequenas casas, e as membranas que as envolvem são as janelas e portas. Para que a casa funcione bem, essas aberturas precisam ser flexíveis, permitindo que os nutrientes entrem e o lixo saia com facilidade. Quando você consome esses óleos altamente processados, é como se estivesse instalando portas de ferro enferrujadas que não abrem nem fecham direito. O resultado é uma célula sufocada, inflamada e que envelhece muito mais rápido do que deveria. Um exemplo prático disso acontece no seu sistema cardiovascular. Pense em um motor de carro que sempre recebe um óleo de baixa qualidade, grosso e cheio de impurezas. Com o tempo, esse óleo cria uma crosta nas engrenagens, forçando o motor a trabalhar dobrado até que ele comece a falhar. No seu corpo, essas gorduras inflamatórias oxidam o colesterol e danificam as paredes das suas artérias, criando um ambiente perfeito para o desgaste biológico. Para aplicar essa mudança hoje mesmo, o segredo não é parar de usar gordura, mas sim trocar o combustível. Em vez de usar óleos de semente de girassol, milho ou soja para tudo, comece a priorizar o azeite de oliva extra virgem e a gordura natural dos alimentos. Essa simples substituição é como dar um banho de lubrificante de alta performance nas suas células, devolvendo a elasticidade que o tempo tentou roubar. Lembre-se que o envelhecimento não é apenas sobre o tempo que passa, mas sobre a qualidade do material que você oferece para o seu corpo se reconstruir todos os dias. Portanto, proteja suas células agora para garantir a autonomia do seu futuro. Imagine que o seu corpo é como um carro de luxo que saiu da fábrica com um motor potente e uma lataria impecável. Com o passar das décadas, é natural que ocorra um desgaste, mas o tipo de combustível que você coloca nesse tanque determina se esse carro chegará aos 100 mil quilômetros parecendo novo, ou se ele vai fundir o motor no meio da estrada. O grande segredo que a ciência moderna descobriu é que o envelhecimento não é apenas um destino traçado pelo tempo, mas um processo biológico que pode ser retardado ou acelerado pelas nossas escolhas à mesa. Existe uma diferença fundamental entre a sua idade cronológica, aquela que aparece no seu RG, e a sua idade biológica, que é o estado real das suas células e órgãos. Muitos homens e mulheres de 60 anos possuem órgãos que funcionam como se tivessem 40, enquanto outros, ainda jovens, já apresentam sinais de oxidação celular profunda. Essa oxidação é comparável à ferrugem que corrói o metal. Quando consumimos alimentos que promovem a inflamação silenciosa, estamos, na prática, jogando água e sal nessa estrutura metálica todos os dias. O problema é que essa inflamação não dói de imediato. Ela não causa uma febre alta ou uma mancha visível na pele logo de cara. Ela age como um cupim, destruindo as fundações da sua saúde por dentro, afetando a elasticidade das suas artérias, a eficiência do seu metabolismo e a clareza da sua mente. Entender esse conceito é o primeiro passo para retomar as rédeas da sua longevidade. Você não está apenas comendo para saciar a fome, você está enviando instruções químicas para os seus genes. Se as instruções forem de destruição, o relógio biológico corre mais rápido. Se as instruções forem de reparo, você começa a reverter o cronômetro. Imagine que o seu corpo é como uma casa antiga que você deseja manter impecável por décadas. Para que essa estrutura não desabe, você precisa cuidar das vigas da pintura e, principalmente, da fiação elétrica. No nosso organismo, essa fiação e o suporte estrutural dependem diretamente de como gerenciamos a inflamação silenciosa.
Agora que entendemos o impacto devastador do excesso de açúcar e das gorduras processadas, precisamos falar sobre o terceiro vilão que, muitas vezes, entra na sua casa disfarçado de praticidade: os embutidos e carnes ultraprocessadas. O conceito aqui é a glicação e a oxidação celular acelerada. Quando você consome alimentos como salsichas, presuntos, salames e carnes defumadas industrialmente, você não está apenas ingerindo proteína. Você está entregando ao seu corpo uma carga enorme de conservantes, nitritos e sódio em excesso. Pense nisso como se você estivesse tentando limpar os móveis da sua casa com um pano encharcado de ácido. Em vez de preservar, você corrói. Esses alimentos causam um estresse oxidativo tão intenso que as suas células perdem a capacidade de se autorreparar. É como se o relógio biológico, que deveria marcar os segundos de forma ritmada, começasse a girar 10 vezes mais rápido. Cientificamente, esses compostos químicos interferem na integridade dos seus telômeros, que são as pontas protetoras do seu DNA. Quanto mais curtos eles ficam por causa desses ataques químicos constantes, mais velho o seu corpo se torna biologicamente, independentemente da idade que aparece no seu documento de identidade. Por isso, ao olhar para aquele prato de frios ou para o lanche rápido com embutidos, entenda que você está fazendo uma escolha direta entre a conveniência momentânea e a integridade das suas artérias e da sua pele a longo prazo. O envelhecimento acelerado não acontece por um único erro, mas pela repetição silenciosa desses pequenos ataques diários ao seu sistema. Você já parou para pensar que, muitas vezes, a mudança que tanto buscamos na nossa saúde não exige um esforço sobre-humano, mas sim um ajuste de rota para o caminho que o nosso corpo já sabe percorrer? Tudo o que discutimos até aqui sobre como os alimentos processados, o excesso de açúcar e as gorduras inflamatórias sabotam a sua longevidade pode parecer assustador no início, mas a verdade é que o seu organismo possui uma capacidade de regeneração extraordinária quando você decide parar de agredi-lo. Imagine que o seu corpo é como um jardim que passou anos sendo negligenciado, com ervas daninhas crescendo por todos os lados e o solo ficando cada vez mais pobre. Se você simplesmente continuar jogando sementes boas sem limpar o terreno, o resultado será frustrante. No entanto, a partir do momento em que você remove o que está sufocando a vida, a natureza retoma o seu lugar com uma força surpreendente. Aplicar o que aprendemos hoje não é sobre restrição punitiva ou passar fome. É sobre dar ao seu metabolismo a dignidade de funcionar sem interferências tóxicas. Quando você escolhe um alimento real no lugar de um produto ultraprocessado, você está enviando um sinal químico para as suas células de que o período de crise acabou. Esse sinal inicia uma cascata de reparação celular que reduz a inflamação silenciosa, estabiliza a sua insulina e devolve a clareza mental que você achava que tinha perdido para a idade. O envelhecimento biológico não é um trilho de trem sem volta, mas sim uma estrada que permite retornos se você souber onde estão as saídas. Ao retomar o controle do que entra na sua cozinha, você está, literalmente, reescrevendo o roteiro dos seus próximos 10 ou 20 anos, garantindo que eles sejam vividos com energia e independência. Para que você consiga consolidar todos esses novos hábitos e realmente ver a transformação na sua energia e na sua aparência, precisamos recapitular o pilar central que discutimos hoje. O envelhecimento acelerado não é um destino inevitável determinado apenas pela sua genética, mas sim o resultado cumulativo de pequenas escolhas que fazemos à mesa todos os dias. Quando você decide cortar ou reduzir drasticamente o consumo de açúcares refinados, óleos vegetais inflamatórios e os excessos de sódio dos ultraprocessados, você está, na prática, desligando os gatilhos que enferrujam suas células. Imagine que seu corpo é uma máquina de alta precisão que passou anos recebendo o combustível errado. A partir do momento em que você limpa esse sistema e oferece os nutrientes corretos, a engrenagem volta a girar com suavidade,
eliminando aquele cansaço crônico e as dores que você achava que eram apenas parte da idade. O conhecimento que você adquiriu aqui é a sua ferramenta de defesa mais poderosa contra o tempo. Não se trata de uma dieta passageira ou de uma restrição impossível de manter, mas de uma mudança de consciência sobre como cada alimento interage com o seu metabolismo. Ao aplicar essas substituições simples e focar em comida de verdade, você assume o controle do seu relógio biológico. Lembre-se de que cada refeição é uma oportunidade de sinalizar para o seu organismo que ele deve se regenerar em vez de se desgastar. Ver os sinais de melhora na pele, na disposição matinal e na clareza mental será a maior prova de que você está no caminho certo. Este é o compromisso que você faz com o seu futuro, garantindo que os próximos anos sejam vividos com a máxima autonomia e vitalidade, provando que é perfeitamente possível envelhecer com saúde e vigor. Chegamos ao final desta jornada de descoberta e agora você detém um conhecimento que a maioria das pessoas ignora completamente. Vimos como o açúcar refinado, os óleos vegetais processados e os alimentos ultraprocessados não são apenas calorias vazias, mas verdadeiros aceleradores do envelhecimento que enferrujam suas células e inflamam seus órgãos de dentro para fora. Imagine que seu corpo é uma máquina de alta precisão que você recebeu ao nascer. Até agora, talvez você estivesse usando o combustível errado, mas hoje você aprendeu a limpar os filtros e escolher o que realmente nutre sua vitalidade. Retomar as rédeas da sua biologia não exige mudanças drásticas da noite para o dia, mas sim a consciência de que cada garfada é uma mensagem que você envia para os seus genes, uma mensagem de renovação ou de desgaste. Lembre-se de que o envelhecimento biológico pode ser desacelerado e, em muitos casos, os danos podem ser mitigados quando priorizamos alimentos reais, gorduras de boa qualidade e o controle da insulina. Você não precisa ser refém da genética ou da idade cronológica que aparece no seu documento de identidade. O que realmente importa é a idade das suas artérias, do seu cérebro e das suas mitocôndrias. Se você quer continuar recebendo esses guias práticos sobre como proteger sua saúde e viver com muito mais energia e autonomia após os 45 anos, não esqueça de se inscrever no canal Nexo Saúde e ativar o sino de notificações. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que precisa saber desses perigos ocultos. Essa informação pode salvar anos de vida de alguém que você ama. Deixe seu comentário contando qual desses 3 alimentos será o primeiro que você vai reduzir. Sua jornada para um novo eu começa com a decisão que você toma hoje. Até o próximo vídeo.